Graças a Deus, vamos iniciar a nossa escola dominical. Mais um dia que Deus preparou para que nós viéssemos na casa do Senhor. Vamos estar orando, pedindo a Deus que direciona para nós a nossa escola, abra o nosso coração, entendimento, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este momento, estamos na tua presença. E viemos aqui, Senhor, no nosso coração contrito diante do Senhor. E viemos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós podemos, Senhor, entender a tua palavra e guardar no nosso coração, para que ela venha a ser nosso ensino, nossa prática, nosso momento de viver todos os dias, Senhor, para o E que o Senhor nos dê também, Senhor, compreensão, para que nós podemos saber que tantos outros necessitam de também ouvir esta palavra e ela também possa ser transmitida, Senhor, aos corações de tantas pessoas que necessitam. Muito obrigado por esse dia, pela chuva que o Senhor já nos concedeu nesta manhã. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está presente na nossa vida todo instante, porque nós vemos, Senhor, todo momento a grandeza do Senhor na nossa vida. Pedir que o Senhor esteja, Senhor, também com o nosso Brasil nesse dia. Que hoje, eleições, que o Senhor esteja colocando nos corações de cada pessoa, entendimento, e o Senhor também possa escolher aquele, Senhor, que é de melhor para governar o nosso Brasil, que o Senhor possa fazer, Senhor, que esse nosso Brasil possa ter entendimento do Senhor e saber quem é o Senhor na nossa vida. Que o Senhor esteja, Senhor, fazendo a tua vontade nos nossos corações nesse dia de hoje. Realmente agradecendo ao Senhor, porque hoje comemoramos o dia da reforma e nós sabemos que o Senhor tem transformado tantas vidas. Nós vivemos a história que já passou, mas nós pedimos que o Senhor nos dê ainda continuadamente, Senhor, entendimento para compreender e repassar também, Senhor, às pessoas que ainda não têm conhecimento. Nos ajuda, Senhor, em cada momento, para que a tua igreja possa ter continuidade, possa ser implantado em tantos outros lugares que ainda não tem, mas que esse nome possa ser levado a todos os corações. Obrigado, Senhor, por tudo. Fique com as pessoas que não vieram, que o Senhor visite os corações de cada um nesta manhã. Nós louvamos o teu nome e agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo no Salmo de número 9. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, o teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentam o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendas as nações, destrói o ímpio e para todos sempre lhes apagas o nome. Quando os inimigos estão consumados, as suas ruínas são perpétuas, arrasta-te a sua cidade, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esqueça do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor, vê que os sofrimentos me reduzem os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram,
no laço que esconderam, repreendeu-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de seus próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois necessitam, não será para sempre esquecido. Necessitado, não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleceu. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas na tua presença. Infilde-lhe, Senhor, o medo, saiba as nações que não passam de mortais. Vamos estar louvando ao Senhor no hino de número 114. Peregrinando foi sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Nosso texto básico, nós vamos ler Êxodo, capítulo 6, na mão leitura assim. Diz o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por não poderes as deixar ir, e por não poderoso as lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como todo-poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra que habitam como peregrino. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança.
Portanto, diz os filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Deus nos abençoe. O pastor está com a palavra para a continuidade da nossa escola. Graça e paz. Amém. Deus esteja falando ao nosso coração nessa manhã. Um dia aí, as pessoas, os brasileiros estão indo à urna fazer a sua votação. Como ontem nós estávamos conversando, não sei quem falou, mas o Emerson falou, que nós, principalmente os cristãos, protestantes, esquecemos de uma data tão importante, que é amanhã, o dia da reforma, e tem pouco falado, Essa foi a frase do evangelista Emerson, comentou de alguém, e isso é interessante e preocupante, porque nós estamos trocando, às vezes, uma coisa tão importante, tão sublime, a nossa libertação em conhecer o verdadeiro Evangelho. E amanhã, 31 de outubro de 1517, nós comemoramos os 505 anos que a Reforma Protestante, Lutero pregou na Basílica de Westminster as 95 teses contra a Igreja Católica Romana, ou chamando a conversa, um diálogo da liderança, e a liderança acabou excomungando ele da igreja por não aceitar essa tese, essa posição que a Bíblia estava dizendo, e as 95 teses é fácil encontrar aí e ver. Nós possamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa liberdade de expressar, de falar, de orarmos, de lermos a Bíblia. Então, a Bíblia era somente para os clérigos, ou somente para a liderança da igreja. Não era dada às mãos dos membros, e hoje nós temos ela livre para nós lermos e estudarmos ela. Eu convido o evangelista Emerson que esteja louvando a Deus por essa data tão importante, sublime, como Deus levantou esses homens e tem levantado outros nomes para nós termos e ouvirmos a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, por ser aquele que governa a história, dirige assim. E nós agradecemos porque no passado o Senhor levantou homens que enfrentaram o mundo, enfrentaram as trevas, pela graça, pelo poder do Senhor, para lhe defender, para persistir na fidelidade à sua Escritura, homens que resgataram o valor e a estima pela palavra do Senhor, Pai, como também a sua fiel interpretação e pregação. Louvado seja o Senhor, Pai, porque o Senhor avivou na história a sua igreja, levou as pessoas a conhecerem a Escritura, a mesma que foi traduzida, e assim foi no decorrer da história em diversas línguas, e mesmo hoje também ainda diversos povos têm tido esse privilégio de ter as Escrituras, o Novo Testamento na sua própria língua. Nós louvamos o Senhor, louvamos isso, porque no nosso país nós temos mais de uma versão em português, mas nós também reconhecemos que às vezes falhamos, muitas das vezes falhamos em dar o devido valor à Escritura, em lê-la, em estudá-la, em participar das reuniões como essa, a escola bíblica, a fim de aprender, aprofundar no ensino da palavra do Senhor, Pai. O Senhor tenha misericórdia. Muitos sempre reconhecem isso, pastores, líderes, da necessidade hoje de uma reforma na igreja. Sabemos que há muitos que usam o nome do Senhor, que usam a palavra e interpretam ela de maneira errada, ou enganam as pessoas por meio da fé. E o Senhor tenha misericórdia, Pai, que as pessoas de fato venham conhecer a verdade do Senhor que liberta.
o Senhor levante hoje ainda homens fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, para que preguem ela com ousadia, com o poder do Teu Espírito, Pai, e que assim muitas pessoas, famílias, em nossa nação possam de fato aí conhecer a palavra do Senhor, verdadeiramente assim a Ti, a Cristo Jesus, o Seu Evangelho, e assim se renderem ao Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos também por aqueles que estão em outros países onde a palavra não é bem recebida, não é aceita, onde a igreja é perseguida, que o Senhor sustente, Pai, cada um, aqueles que se reúnem em secreto, em lugares isolados, porque sofrem com a perseguição. Que o Senhor sustente esses irmãos, essas igrejas, essas famílias, os líderes missionários, aqueles que estão à frente do trabalho. O Senhor fortaleça cada um, liberte aqueles que estão presos, livre aqueles que estão sofrendo ali injustiças, ameaças, opressões. O Senhor, Pai, fortaleça cada um deles, e que também esse testemunho, a perseverança, a fé deles possa atingir também os inimigos do Seu Evangelho. Pai, nós sabemos que pela graça do Senhor, pelo Seu poder, o Senhor pode transformar. Nós temos o exemplo da vida de Paulo, alguém que perseguia a igreja e depois se tornou aí alguém que morreu por Cristo Jesus, Pai, que assim o Senhor também atinja esses que se opõem hoje, que possam também reconhecer a verdade do Senhor, conhecer a Cristo Jesus e também se render, se dobrar aos Seus pés, Pai. Nós pedimos também por aqueles que têm se empenhado ainda hoje, em traduzir a Tua palavra na língua de ainda povos que não têm esse acesso, que o Senhor abençoe esses trabalhos que têm sido feitos, que eles continuem perseverantes e que assim a palavra possa chegar também a aqueles povos, etnias que ainda não têm ela traduzida na sua própria língua, para que eles também tenham esse privilégio de poder ter a Bíblia em suas mãos e assim ler e meditar nas Sagradas Escrituras, Pai. Nós pedimos assim ao Senhor, nós agradecemos e suplicamos que o Senhor venha agir em nossas vidas, agir na Tua igreja, fortalecendo, usando ela, Pai, em especial na nossa nação. Sabemos que hoje muitos têm colocado a esperança em homens, em partidos, ideais, mas a Tua palavra diz que a nossa esperança e confiança deve estar no Senhor, Pai. Nós reconhecemos isso que o Senhor fez no passado e pedimos em relação ao futuro dessa nação. Independente de quem seja eleito, Pai, sabemos que será a vontade do Senhor, propósito do Senhor, mas que nós como igreja, Seu povo, conhecedores da Tua palavra, defensores e pregadores da mesma, possam assim manter firmes nela e dar um bom testemunho, como também continuar fiel e na pregação, no testemunho e no anúncio assim do Teu Evangelho, e fazendo a diferença nessa nação, sendo luz nela, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós pedimos, oramos e pedimos que o Senhor continue assim a abençoar essa manhã, essa escola, e nos ensine nessa hora através assim da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os nomes de Deus. Nem todos nós não vamos trabalhar, mas vamos trabalhar alguns que a nossa revista aí trouxe, tá? Então, Êxodo aí, capítulo 6, versículo 1 a 5, nós já lemos, e o nome ali é Elohim, né? Senhor. Como muitos pais hoje que têm escolhido o nome para os seus filhos, se a gente perguntasse isso, como os pais hoje têm escolhido o nome para o seu filho? Como você tem visto essa escolha? Como nós temos olhado, às vezes até dentro da nossa própria família, como nossos parentes têm escolhido os nomes para os seus filhos? Muitos têm posto o nome de pessoas que eles têm como fã, como cantor. Mas eu gosto de tal X. O atriz, o ator, o jogador. Não, quero colocar o jogador, o nome de jogador tal, porque ele é bom. E fica marcado isso.
Mas por que você chama tal jogador lá da época de 70, 80, 90, né? Ou agora mesmo? Então, além disso, os nomes estrangeiros também. Né? Aí, gostei do nome estrangeiro. E, infelizmente, alguns nem conseguem falar ou pronunciar o nome correto, mas gostou do nome, coloca. E fica esse nome totalmente errado, infelizmente, aquele pai que não consegue falar e passa batido. Né? Fica difícil para a criança até chegar a uma idade e ele entender o seu nome para pronunciar corretamente. Então, nome sem nenhuma ligação com as raízes, né, familiares, mas por isso ou aquilo eles colocam o nome. Por exemplo, carabina, né, tiro certo. Qual que é a razão de um pai colocar? Porque ele gostava de uma espingarda. Carlos Alberto Santiago Sacramento, Cantinho da Vila Alencar, da Corte Real Sampaio Carneiro de Souza e Faro. 11 nomes. Como que o filho vai guardar isso tudo? Lógico, camarada. Vai chamar por Carlos Alberto, Carlos ou Carlinho? Então acabou o nome. Mas não, o pai colocou 11 nomes e aí vem o sobrenome. Esse é o nome do camarada. Né? Cavalo Antônio. Olha situação. Céu azul do sol poente. Chevrolet da Silva Forte. Gostava da Chevrolet, como também gostava do Forte, mas tinha um Silva no meio. Vamos colocar o Silva. Né? Então, e tanto outros nomes que a gente olhar pela internet, né, creio eu que os cartórios deveriam, eu particularmente, proibir. Tentar convencer o pai ou não pôr esse nome. Né? Lógico, é direito do pai colocar, mas são aberrações. Né? Imagina, Chevrolet da Silva Forte. Ô fulano, qual é o seu nome? Chevrolet. Não tem, é bizarro, né? Mas é um nome, respeitamos, né? Mas são nomes que vai trazer prejuízo para a criança. Né? E no tempo bíblico, os nomes eram importantes, como nós vemos aí no Velho Testamento, e cada nome hebraico que nós lemos na Bíblia tinha um sentido, um significado, e ele se tornava integrante da vida da criança. Algo muito interessante ver como que o Velho Testamento tinha isso, né? Os judeus acreditavam que primeiro deveria conhecer o nome de uma pessoa para conhecer a pessoa. Esse era o conceito de muitos judeus. Eu preciso saber o nome do fulano para mim depois saber quem é o fulano. Né? Como você predissesse, né, como seria a pessoa a partir do seu nome. Então é a mesma coisa que você poder falar, o fulano é tal coisa. Então o nome estava dizendo, ou a família tinha essa preocupação. E é fácil compreender, né, isso quando olhamos o nome de Jacó. O que o nome de Jacó significa? Usurpador, agarrador do calcanhar ali, né? Suplantador. Então já foi dado o nome e a pessoa já sabia que ele, né, aquele que podia enganar, o enganador. No caso de Zacarias e Isabel, quando tiveram seu filho, né, as pessoas acharam muito estranho porque eles iriam colocar o nome no menino de João. Não tinha ninguém chamado João na família, tá? Que quer dizer Jeová é um doador gracioso. Tá? Se não havia ninguém na família, por que Zacarias e Isabel ia chamar o seu filho de João? Tá? Lucas 1, versículo 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, a sua alegria. Sucedeu que, né, no 8º dia, olha só, então, no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai ali, Zacarias. Então o nome não foi dado no primeiro dia como nós. Vamos ter um filho tal, então vou colocar o nome de Joaquim, de Roberto, de Carlos, ou de Cecília, de Clarice.
vocês já pensam, nós já pensamos antes de nascer 9 meses, ou na infância, a criança ali, se eu tiver um filho, na brincadeira, eu vou colocar tal. E tem gente que cresceu com esse nome quando teve. Então, no 8º dia, quiseram dar o nome do teu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram as pessoas ali: ninguém há no teu parentela, na tua parentela, tem esse nome. E perguntaram por aceno ao pai do menino, que Zacarias estava mudo, ele riu, que o nome que ele desse. Então pediu ele uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E a partir desse momento a sua língua destrava e Zacarias começa a falar. Então, esse era a importância e como se dava o nome das crianças ao 8º dia. E o nome do Filho de Deus, o próprio Deus ordenou através do anjo Gabriel. Então não era Maria e José, não, eu vou chamar o meu filho de Jesus. Não, foi o anjo Gabriel ordenado por Deus, trazendo o nome do seu filho. Lucas 1, vamos lá? Lucas 1, 31. Diz que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, olha só, eis que conceberá e dará à luz um filho, e esse se chamará. Maria não teve como escolher o nome. Olha o versículo 32 e 33, Emerson, por favor. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então ele se chamará Filho do Altíssimo. Então, a importância do nome, E muitas vezes nós vamos dando nome sem olhar quem e por quê, qual o significado, Outros buscam nome, fica com o nome, o medo do nome, e tem todo esse aparato porque não sabe, talvez ali de dar uma olhada, estudar mais e ver a importância dos nomes, Então, por que estudar o nome de Deus? Qual a razão de estudar o nome de Deus? Seria uma pergunta para essa manhã. A razão? O interessante é que, por que não estudar? E se eu sei os nomes de Deus, como que eu posso orar com esses nomes? Já pensou nisso? Aí a gente ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tranquilo, tá certo? Ou em nome de Deus, Ora em Deus. E se eu colocar o nome de Deus? Deus é minha bandeira. Se eu começar a orar nesse sentido, não dá outro motivo de orar? E por que os nomes e não apenas nome? Por que nome? Porque Deus tem tanto nome na Bíblia. Outra pergunta interessante para nós sabermos: por que Deus tem vários nomes e não um nome só? Eu acho que cada um era para revelar um atributo, vamos falar, de Deus, É isso mesmo. Ou seja, cada vez que Deus se revelava, o nome dele estava demonstrando que ele era isso. Se ele era a minha bandeira, ou seja, é o momento de ver. Ou Deus é poderoso, altíssimo, ele está mostrando quem ele é. Isso é interessante. Para vermos como é importante o nome, E nome não é qualquer coisa, não é uma brincadeira, Como pode depois aí virar uma zoeira na escola e a criança sofrer bastante. E além disso, é a marca da pessoa também, Então o nome de Deus aí no Antigo Testamento, que nós vamos trabalhar primeiro, é somente porque Deus se revelou em seu nome, e em sua auto-revelação na natureza e na Bíblia, que lhe podemos agora atribuir o que? Esse nome, porque jamais poderemos pensar em um Deus e dar nomes tão
significativo para esse Deus, né? Em momentos significativos que a Bíblia vai narrando, ou somente porque Deus se revelou a Abraão, a Jacó, a Jó, né, a Paulo, seja lá quem nós podemos pensar. Ou seja, cada vez que Deus se revela, Ele marca ali como Ele quer ser reconhecido. E esses nomes são de origem divina. Não foi Abraão, não, vou dar o nome de Deus agora X. Não, foi Deus, ou o próprio Deus dando, se revelando ali. Então, a partir desse momento, essas pessoas marcaram, né? E Abraão levanta o altar, outro levanta o outro altar. Então, essa é de suma importância, Deus se revelando, Deus dando o nome ali e se marcando essa história para nós hoje, né? Embora seja ele derivado da linguagem humana. Imagina só se Deus falasse em língua estranha, por exemplo, né? Como que nós vamos entender? Não tem como, ele tem que falar na linguagem. Como ele parecia no Velho Testamento, como no Novo Testamento apareceu, ele sempre aparecia de maneira visível, ali no anjo, né? De maneira que dava para entender, tá? Então, como a Bíblia não inicia, se a gente olhar para Gênesis 1:1, apresenta o nome daquele que criou todas as coisas. O que o verso 1:1 fala de Gênesis? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ou seja, Elohim. Primeiro nome aí que a revista vem falando, Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, se você pegar e abaixar na sua Bíblia, no seu celular, uma Bíblia Strong, tá? Aí você vai lá em Gênesis 1, clica em cima lá na Bíblia Strong, a letra Deus, ele vai te dar todo o significado desse nome hebraico, Elohim, tá? O Deus todo, né? Melhor, Deus poderoso, tá? Isso é interessante. Você tem de graça no seu celular o aplicativo, a Bíblia com Strong. Você pode estudar aí, fantástico, o hebraico e o grego, tá? Mesmo às vezes você não sabendo as letras hebraicas, mas vai estar lá essa transição, essa tradução Elohim que você consegue ler, tá? Então, o que é o primeiro nome que nós encontramos na Bíblia aí, tá? Já a Bíblia abre com esse nome, Elohim, tá? Esse nome aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia, querido, tá? Elohim. Então, se você for curioso, você vai lá clicando, né, na sua Bíblia e você vai vendo Elohim, 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 tá? Isso é interessante. Elohim é o plural de El, tá? O E-L seria o nome de Deus, que significa, né, aquele que é forte, o Deus Todo-Poderoso, logicamente o Elohim. El seria Deus, tá? Então seria o prefixo, né, de Elohim, Deus Todo-Poderoso, Deus aquele que é forte, tá? Como que aí já começa essa coisa que nós não gostávamos na escola, prefixo e sufixo. Daqui a importância de termos prestado atenção em português lá na nossa história, na nossa escola, tá? Isso para que professor estudar? Agora nós estamos diante do nome de Deus e estamos estudando prefixo e sufixo. Olha a loucura, né? Então, El é prefixo de várias palavras que se refere a Deus, querido, tá? Formando outro nome, El Shaddai. El Shaddai é o nome de Deus, mas El é Deus, Shaddai é o Elohim, tá? Então, olha só como que é importante para nós estudarmos a Bíblia, compreendermos o português, tá? Nós, brasileiros, nós somos um pouco relaxados para não falar muito. Olhando para a sala de aulas, as crianças, os adolescentes não querem estudar, porque nós não fomos criados aí numa educação de estudo. Temos que resgatar isso dentro dos lares, né? Tá? Principalmente essa geração agora que as aulas são bem difíceis, né? Os professores
Estão passando apurado. Ou com sufixos de nomes como, né? Daniel, Deus é meu juízo. Olha lá, Daniel. Então o El aí é Deus, tá? Daniel, ou Deus é meu juízo. Samuel, nome de Deus. Emanuel, Deus conosco. Olha o El no final, tá? Tanto o prefixo pode vir antes, El Shaddai, ou pode ser o sufixo depois também, tá? Então Elohim revela a grandeza aí de Deus como soberano, poderoso e criador de tudo, tá? Mas mostra também que não está só, é plural, querido, tá? Então Elohim é o plural de El, então é Pai, Filho e Espírito Santo, além de estar conosco, tá? Além de estar conosco também. Gênesis 1:3, disse Deus, Elohim, haja luz e houve-luz. Tá? Também Gênesis 1:26, também disse Deus, Elohim, tá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, façamos o homem. Então Deus não está sozinho, plural, tá? Colossenses 1:15, esse é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre toda a terra, as invisíveis e a invisível, tá? Então Deus, Elohim, é infinito, mas ama e cuida da sua criatura. Isso é interessante quando a gente olha para Deus, Elohim, o Deus infinito, o Deus todo-poderoso, e sabermos que nós estamos embaixo desse amor, desse cuidado, nos dá o quê? Uma garantia, uma segurança, melhor, uma segurança, uma esperança. Imagina só, eu orando, eu tendo meio condições de conversar e saber que esse Deus infinito está do meu lado, né? Então, infinito amando o finito. Então, esse Deus infinito te ama, sendo você infinito. O infinito também habita dentro de você, que é infinito, que é finito. O Espírito Santo não habita dentro de nós. Então, olha que beleza, como que a gente vai olhando e vendo essa maravilha. Então, Deus todo-poderoso, Deus poderoso, melhor dizendo, né? Elohim fez aliança com todos os seus servos. Outra garantia. Então, esse Deus poderoso, Elohim, faz o quê? Aliança. Lembrando, em Abraão, ele passa no meio do sacrifício. Isso é interessante. Essa aliança, Abraão não tem. Ele simplesmente corta o sacrifício, né? O animal, e Deus passa no meio. O Deus poderoso, Deus Elohim. Então, você tem conhecido a Deus como Elohim, seu Criador? Será como nós temos conhecido esse Deus? Um Deus ou um Deus Elohim? Deus poderoso, Criador, soberano em nossa vida. Então hoje, a partir de hoje, nós não olhamos somente um Deus, mas vamos olhar também o Deus Elohim, o Deus poderoso, o Deus Criador. El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Tá? Elohim é o Deus poderoso, El Shaddai já agora é Deus todo-poderoso, onipotente. Tá? Se a gente olhar para Gênesis 17, 1 e 2, lê para nós lá, fazendo favor. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Eu falei uma aliança e lá na frente vai acontecer essa aliança que Deus vai passar no meio, né? E eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Tá? El Shaddai. Tá? Nessa Bíblia que eu falei aí em relação ao Strong, você vai ter o El Shaddai, o significado, algumas colocações que é colocado, que a Bíblia vai aparecendo, né? E também o nome em hebraico, as letrinhas hebraicas lá, tá? Então, El Shaddai é o Deus onipotente, aquele que realiza o impossível. Então, quando nós estamos orando, nós estamos diante do El Shaddai, o Deus
Deus Todo-Poderoso, aquele que realiza o impossível. Quanto muitos têm buscado no seu Deus falido, o Deus de pedra, o Deus de barro, o Deus de ouro, o Deus de prata, o Deus de, seja lá de porcelana, enquanto a Bíblia fala do El Shaddai. Eu ande na minha presença, eu farei uma aliança e te multiplicarei. Grandissimamente, te multiplicarei, grandemente, mas ser perfeito. Então busca a responsabilidade, ou nos dá a responsabilidade. Então esse El Shaddai, o El Shaddai revela a Deus não como apenas aquele que criou e mantém o universo, mas também aquele que iniciou e mantém o pacto do seu povo. Então El Shaddai é aquele que não somente que criou, mas também aquele que mantém, sustenta o pacto. Então até o tempo de Moisés, quando o outro nome divino que nós trabalhamos, esse lá, foi revelado, os patriarcas consideravam El Shaddai, Moisés, Abraão ali, tudo, como nome de Deus para a aliança. Tá? Olha como que a Bíblia foi narrada. Moisés que escreve algo que não estava presente. Jó é colocado na nossa Bíblia, lá perto de Salmos, mas que ele está no tempo de Abraão. Então esses homens, eles conheciam Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tá? Ao orarmos El Shaddai, ao Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, invocamos o nome daquele para quem nada é impossível. Mas a nossa fé, muitas vezes, nós não nos damos conta de quem nós estamos diante. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por que nós levantamos a nossa oração e queremos resolver? Não é assim? Olha a importância de sabermos, do nome, como ele apareceu para os patriarcas, como que ele se apresentou para Abraão e como ele nos apresenta, o Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos. Ou seja, você pode escrever e marcando na sua Bíblia os nomes de Deus diferentes. Por isso que a Bíblia de Strong é interessante. Aonde que aparece El Shaddai na minha Bíblia? Então, vou ler na Bíblia, eu posso ir colocando El Shaddai, Adonai, outros nomes que eu vou sabendo, e quando eu vou ler novamente a Bíblia, eu tenho o nome de Deus, qual o significado de Deus. Por isso que eu sempre falo, vai lendo, vai riscando a Bíblia. Tem pessoas que não gostam, Então o nome El Shaddai aparece 48 vezes na Bíblia, e desses 48, 30 está no livro de Jó. Quando você for ler o livro de Jó, você vai marcando El Shaddai, 30 vezes no livro de Jó. E El Shaddai mostra que quando estamos com Deus, temos tudo, e sem Deus não temos nada, porque Ele é todo poderoso. Tá? Salmo 91, versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu e em quem confio. Tá? Como você tem experimentado o poder soberano de Deus, todo poderoso trabalhando em seu favor? Como você tem experimentado o poder desse Deus, todo poderoso, trabalhando em seu favor? Será que nós temos experimentado Ele cada dia mais? Eu gosto muito de lembrar dessa passagem de Maria, Maria e Marta ali, quando Maria senta quieta nos pés de Jesus. Como seria esse momento para Maria? Isso é interessante que a Bíblia deixa isso claro, como que ela experimentou esse momento ali. Como nós temos experimentado o poder desse Deus soberano nas nossas orações. Segundo nome ali, El Elyon, o Deus Altíssimo. Então nós falamos Deus Todo-Poderoso, agora El Elyon, o Deus Altíssimo. É o Deus que é maior que todo e está acima
de novo. Ou Deus deixa claramente, se apareceu outro Deus, lógico que ele sabia que iria aparecer outros povos que não adorariam a ele. Ele sabe também que o seu próprio Deus, povo, buscaria outros deuses. E lá em Moisés ele deixa bem claro que não busca outro Deus. Eu sou o único Deus, não faça mais para você, porque eu sou o Deus, Elion, né? É o Elion, eu sou o Deus Altíssimo, não há nada além de mim, tá? Quando Abraão encontrou Melquisedeque, rei de Salém, né? Êxodo, Gênesis, né? 14, ele se apresentou como sacerdote do Altíssimo. Gênesis 14, 18, tá? O Deus Altíssimo é o Elion, que possui os céus e a terra, tá? Ou seja, eu sou o sacerdote desse Deus Altíssimo. Será que nós temos apresentado no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa vida, tá? Quando nós estamos trabalhando aí à noite sobre Tiago trabalha fé e prática. Essa prática, a nossa fé na prática, será que nós temos demonstrado que o nosso Deus é o Deus Altíssimo e não há outro Deus que nós vamos curvar, como Daniel e os seus 3 amigos? Daniel, né, o profeta Daniel aí, viveu no tempo do Império Babilônico. Rei Nabucodonosor, e se chamava, né, achava, né, o mais glorioso rei. Ele se orgulhava, tá? E Daniel 3 vai mostrar que ele fez uma estátua de 30 metros de altura e 3 de largura, para mostrar como ele era, o poder que Nabucodonosor tinha. E ele era um grande rei na época, né? Daniel, ao se dirigir a esse rei, ao Nabucodonosor, fala do seu Deus e diz, tá? Daniel 4:2, Deus, o Altíssimo, ou Deus do céu. Ele não vai tratar Nabucodonosor como Deus, como os sírios, o pessoal ali, né? Nínive, adorava Nabucodonosor, reverenciava o seu rei, tá? Diferenciando. Então Daniel diferencia ali o El Elyon dos outros deuses e coloca, né, os acima dos ídolos, Nabucodonosor e qualquer outro deus que tinha ali na nação, dessa nação ali dos sírios, né? Então ele deixa bem claro ali que o Deus dele, né, é o Elion, o Deus Altíssimo, não existe outro Deus. Então, Daniel 5:18, ó Rei, Deus, o Altíssimo, olha como que Daniel responde para o rei. Ele não está nem preocupado. Tá? Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade. Ou seja, você está pensando que você ganhou, fez isso, aqui. Não. O Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai. Aqui ele está falando com o filho já, né? Então ele está mostrando a grandeza, o Altíssimo, o Deus Altíssimo que ele serve. E tudo que ele tem é através do Deus de Daniel, do Deus dele. Já Jesus, o Filho do Deus, né, de Deus, embora humilde, vivendo em forma de servo, Filipenses 2, que deixa bem claro isso, subiu e assentou também nos lugares celestiais nas alturas, após cumprir o seu papel, Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. E com ele, né, nós também estamos nos lugares celestiais. Então, Jesus, o Filho de Deus aí, ele se humilha, ele vive em forma de servo por 33 anos, mas ele sobe, assenta nos lugares celestiais, e em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, nós também, juntamente com ele, nos ressuscitará e nos fez assentar, né, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? E lembrando que Jesus foi dado esse nome por Deus, né?
Então essa certeza nos traz um conforto em saber que somos pequenos diante desse Deus Altíssimo, que mesmo diante dos grandes problemas temos um Deus maior, né? Tem uma frase aí, você não tem que saber o tamanho do teu problema, mas tem que saber o tamanho do teu Deus, ou apresenta o teu problema diante do teu Deus, ou do Deus Altíssimo, é o Elion. Para nós pensarmos aí, Deus está acima de tudo em sua vida? Se nós estamos vendo e olhando, contemplando Deus Elion, o Deus Altíssimo, será que Deus está acima de tudo em nossa vida? Tem sido o seu Elion, o Deus Altíssimo? Será que tem sido o nosso Deus Elion? Ou tem algumas coisas que está sendo maior que o nosso Deus? Terceiro aí é o Olam, né? O Deus eterno. Tá? Gênesis 21, 32. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e ficou comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus, plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou-lhe o nome do Senhor, Deus eterno. É o Olam. Tá? Então, Olam é nome hebraico para o Deus que não tem princípio nem fim. Olha que gostoso se a gente começar a guardar esse nome e nas nossas orações nós começarmos a colocar esse sentido. É o Olam, o nosso Deus, que não tem princípio e nem fim, tá? Ou o Alfa e o Ômega, né? Ou seja, indica a imutabilidade e a constância de Deus, esse nome. E esse nome aparece apenas duas vezes, Gênesis 21, 33, que nós falamos aí, lemos, né? Isaías 40, versículo 26, tá? O Deus para quem um dia é como 1000 e o 1000 é como um dia, tá? Então os planos de Deus aí permanecem para sempre, o plano de dar aos seus filhos, à sua igreja, um futuro cheio de esperança. Não tem fim os planos de Deus. A sua palavra não tem fim, porque Ele é eterno, as suas palavras são eternas, né? E quando oramos a Deus Elon, que permanece para sempre, nós estamos aí orando para Deus cujo filho é chamado de, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Alfa e Ômega. Nós estamos orando ao Filho como o Alfa e o Ômega, aquele que não tem início, não tem fim. Ele é o Deus cujo amor dura para sempre. Olha só, então o amor de Deus dura para sempre, porque Ele não tem início, Ele não tem fim. Então, se nós conhecemos o amor de Deus, somos amados diante desse amor, então Deus nos ama desde a eternidade. E não tem fim esse amor, né? 1 João 4. Para nós pensarmos um pouquinho, que imagem, ou quais são as imagens vem à sua mente ao pensar no Deus eterno? É o Olam, ou Deus que é para sempre. Qual a imagem que você cria quando você está orando e lembrando que você está diante do Deus eterno? Qual a imagem que você cria na sua mente? Qual é o momento ali sublime da sua oração? Como você trabalha isso? Primeiro ponto aí nosso, é Elohim, o Deus poderoso. Agora o segundo ponto, Adonai, o Deus governador, tá? Então sempre a gente fala Adonai aí, quer dizer o Deus governador. Adonai significa Senhor, mestre, possuidor, tá? Então Adonai é Senhor, aquele que governa, aquele que manda. E é o único que pode nos dar condições para cumprir os seus propósitos, tá? Eu quero servir a Deus, mas eu quero... Não. Ou nós conhecemos o Adonai, o Deus governador,
e conhecemos a sua palavra e vivemos segundo a sua palavra, ou nós não conhecemos Adonai. Porque aí é o que nós encontramos as pessoas querendo servir a Deus, mas viver segundo os seus conceitos. Como algumas pessoas falam, eu vivo um pé na igreja e um pé no mundo. Então, o Adonai é esse Deus que governa, é o único que pode nos dar os seus propósitos. Como que Ele quer que nós vivamos? Através do seu Filho. O exemplo que nós temos é o Filho dele. Tá? E esses propósitos se encontram somente em sua palavra. Eu não encontro em jornais, em revistas, isso, aquilo, né? E esse propósito será descoberto quando reconhecermos que Ele, né, Ele é Senhor da nossa vida. Enquanto nós não reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, jamais vamos conhecer. Paulo, ele conhecia a palavra, como ele falou, né, na oração. A grande questão, ele conhecia a palavra, mas não conhecia o Adonai, o Deus governador. Quem governava era ele, as leis que os fariseus faziam. Mas o dia que o Adonai, o Deus governador, derrubou Paulo e começou a governar a vida dele, ele entendeu isso, acabou, né? Não vai mais atrás das tradições. Então Adonai que dá ênfase à superioridade do Deus de Israel sobre os outros deuses. Olha a importância de Israel quando expressava o nome do Deus dele. O nosso Deus é o Deus Adonai. O nosso Deus está sobre vocês. Vocês aí prostam isso, aquilo, mas o nosso Deus é o Deus soberano. Vamos lá, Deuteronômio 10, 17. Vou ler para vocês. Pois o Senhor, Yahvé, toda vez que parecer Senhor com caixa alta, é Yahvé, é o nome de Deus, tá? Refere ao nome de Deus. Vosso Deus, esse Deus é Elohim, e o Deus Elohim dos deuses, e o Senhor Adonai dos senhores, o Deus El, o grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, tá? Olha como que fica gostoso quando a gente vai conseguindo diferenciar isso, né? Então esse Senhor Yahvé, aí o Deus e os dois deuses primeiro é Elohim, o terceiro Deus é El. Muda, tá? Muda, o hebraico muda, não é Elohim, é El, tá? É o nome de Deus. Esse nome de Deus, onde que é o prefixo e o sufixo depois que vai colocando. El, Elohim, El, Shaddai, tá? Já no Velho Testamento, quando o Senhor, né, é o nome de Deus, é Yahvé, e o Senhor Adonai substitui o nome de Deus, tá? Algumas vezes aí, esse Senhor da caixa alta, que é Yahvé, o Adonai vai substituir o nome de Deus, tá? Os judeus tinham algumas preocupações no nome, aí eles começaram a colocar o Senhor aí com letra minúscula, né, que significa Adonai, tá? Substituindo o nome de Deus, que é caixa alta, Yahvé, tá? Aí eu não vou nem entrar na discussão que o hebraico não tem vogais, tá? É só consoante. Aí existe, estudiosos falam que não é Yahvé, Javé, outros falam, não tem um meio de falar como é o nome de Deus, tá? Porque se perdeu um modo de falar o nome de Deus, por causa de que foi substituindo, né, o nome de Deus, colocando o Senhor Adonai, e com essa tradição aí foi perdendo como falava, como lia o nome de Deus, tá? Oi? A pronúncia, obrigado, Hermes, a pronúncia, tá? Mas é escrito, né, ali tudo certinho, mas a pronúncia se perdeu. Já no Novo Testamento, a palavra grega traduzida para Senhor é Kyrios. Olha que gostoso. Então, no Velho Testamento é Adonai, tá? Shalom Adonai. Não é assim que o reverendo Deus, né, sempre fala.
Então, Senhor, né? A paz do Senhor, tá? E já no Novo Testamento, Senhor é Kyrios, tá? Kyrios. Adonai, esse nome indica que não há ninguém como ele em poder e glória, tá? Não há ninguém em poder e glória, ou seja, o nosso Deus, ele é poderoso e glorioso, não há outro Deus que nós reverenciamos. Todos os reis desse mundo estão sujeitos à autoridade do Adonai, o Deus poderoso e glorioso, o Deus governador. Ponto final. E é no que nós cremos, é o que nós pregamos, é o que a igreja prega. Tá? Um dos grandes pecados de Israel era a adoração a falsos deuses, porque ninguém pode ser, né, Deus como ele, digno de adoração e obediência. Êxodo capítulo 20, versículo 3, que é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, aproveitando aqui, né, que Adonai é Senhor, né? Baal também é Senhor, né? Então, é também colocado nesse sentido, né? Por isso que tem essa importância de separação, né? É Senhor, mas Adonai seria a Deus, né? Mas outros senhores da época, né? Os governadores Nabucodonosor, tudo era considerado, né? Aí você cai para o Novo Testamento, Pilatos, César, né? Era o Senhor, Quírios. Todo mundo teria que dobrar diante do Quírios, do Senhor, que era César, né? E até a moeda tinha a cara dele, né? Então, não terá outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento que Deus dá é porque ele sabe o coração do homem, né? E nós que Moisés relutou ao fazer a vontade de Deus, mesmo chamando de Senhor. Quando Deus chama, fala: não, mas eu sou grave, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele chama, né, o Deus de Senhor, Adonai, mas está relutando. Todo poderoso ali, ele sabe quem ele está diante, mas ele está relutando, né? Para nosso pensar, você já fez o mesmo de Moisés? Relutou? Você fala: Adonai, Senhor, eu estou embaixo do seu senhorio, mas Senhor, não dá, põe outro. Senhor, eu não quero fazer isso. Abriu a porta para mim fazer esse trabalho, mas não quero não. O que impede de fazer a vontade de Deus? Moisés foi que ele era gago. Desculpa, o que impede a nós? Terceiro, Elohim, o Deus poderoso, Adonai, o Deus governador, e Yahvé, o Deus redentor, tá? Yahvé aí, tá? Como nós já falamos, que é a consoante, né? YHWH. Não existe as vogais. É o nome pessoal de Deus, né? Que nós já trabalhamos aí nesse texto, e sobre a pronúncia é desconhecida, e há uma substituição aí em nossas Bíblias, Yahvé pelo Senhor, que é a caixa alta, né? Que nós já trabalhamos também atrás aí. Também é conhecido como tetragrama, tá? Que é o nome de Deus, pois é formado por consoantes hebraica. Outro tetragrama que nós muito conhecemos aí é INRI, I-N-R-I, que estava em cima da cruz de Cristo, tá? Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Rei dos judeus, tá? Então Deus revelou a Moisés na sarça ali ardente, como esse nome, dizendo: o seu Deus do patriarca Abraão, Jacó e Isaac, tá? Isaac e Jacó, né? E alguns estudiosos dizem que a sarça era algo normal, a sarça pegar fogo no deserto, pelo calor ali e tudo. Então era normal você ver uma sarça pegando fogo ali e outro. A grande questão que fica, né, como também da cobra ali diante de Faraó, é a questão que a sarça pegando fogo, mas não consumia. Como Moisés joga a vara e vira a serpente, né, e os macumbeiros de Faraó ali,
eles fazem a mesma coisa, mas a grande questão para Deus mostra para Faraó é que a serpente vai e come, né? A serpente ali dos magos de Faraó. Ou seja, sempre Deus mostrando que Ele é o Deus, e sempre o homem fechando cada vez mais. Tá? Êxodo capítulo 3, tá? De 1 a 4, vou ler só um pedaço aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantou o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Elohim, esse Deus, tá? Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Tá? Esse anjo, sempre a gente comenta que, né, é Jesus, tá? Anjo aí com letra maiúscula, é Jesus Cristo, do Senhor, caixa alta, e Yahvé, o anjo de Deus, tá? Nunca, numa chama de fogo, aí vai indo, né? E lá, né, embaixo ainda, até no versículo 4, vai aparecer novamente o Senhor, Yahvé, e Elohim novamente, tá? E assim vai sucessivamente, tá? E o nome Yahvé, tá? A imagem do poder, como, né, nós invocamos a imagem do poder do Salvador de Deus na vida do seu povo aí. Então, para nós pensarmos e fechar esse ponto, então Deus é o eu sou, de Gênesis aí 3, né, 3,15 que aparece, o Deus sempre presente, suas promessas de salvação são eternas. Então Deus, eu sou, é o Deus sempre presente na vida dos seus povos, do seu povo. Suas promessas nunca falham, né? Salvação são eternas. Alguns nomes compostos, querido, com Yahvé, tá? Agora, aí a nossa revista vai trabalhar nesse contexto, tá? Yahvé, Jireh, tá? São sufixos, seria, tá? Que é depois do nome. O Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Alguém lê para nós? Deu 13 e 14, por favor. Gênesis 22, versículo 13 e 14. Esse nome enfatiza as provisões, né, de Deus para a vida do seu povo. Deus provendo a necessidade. Gênesis 22, 13 e 14. Pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar. O Senhor proverá. Daí em diante, daí dizer-se até ao dia de hoje, o monte do Senhor proverá. Então, Yahvé, Jireh. É o que ele falou. O Senhor proverá. Quantas vezes que Deus está envolvido para nós, Yahvé e Jireh, né? Quantas vezes que Deus está provendo, e muitas vezes nós esquecemos desse nome, né? Nossa mente, ou nós não estudamos, deixamos, né, esse nome, e trabalhamos somente o Senhor proverá, né? Mas esquecemos de falar Yahvé, Jireh. Yahvé, agora, tá? Nissi, o Senhor é a minha bandeira, tá? Êxodo 17, 15. Alguém lê para nós? O 15, 17, 15 e 16, tá? Esse sentido da guerra, né? Quando levantava a bandeira, era a força ali do exército, né? Alguém pode ler para nós? Êxodo 17, 15 e 16. Moisés. Ele chamou, o Senhor é minha bandeira, e disse, portanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então as bandeiras sempre identificavam aí, né, a lealdade dos guerreiros para a guerra, tá? Então a bandeira ia na frente. Se a gente olhar alguns filmes, a gente vai ver o cavaleiro na frente, essa haste levando a bandeira, ali os demais todo atrás,
com a sua lealdade à bandeira, porque a bandeira representava o seu senhor, a nação, o país, né? Então, bandeira hasteada era sinal de vitória. Nós estamos indo para a vitória, não tem perda aqui, tá? E lógico, eu estou falando na guerra, no sentido, mas agora em relação à nossa bandeira, Yahvé em si, né? Você imagina nós levantando a nossa bandeira, mas crendo, né? Crendo aí que podemos perder a guerra. Não existe, tá? Pensando que não, a nossa vitória já está garantida. A vitória da igreja está garantida em quem? Na cruz do Calvário, em Cristo, né? Então esse nome Yahvé em si enfatiza, né, que Deus é o ponto de referência, ou ao mesmo, né, tempo o símbolo de vitória na luta do seu povo. Então nós não estamos guerreando com a nossa força, nós estamos guerreando diante de um rei eterno. A bandeira foi levantada e essa vitória já é garantida, tá? Então a igreja é chamada para guerrear as guerras do Senhor. Nós não guerramos contra carne e sangue. Paulo deixa bem claro. A igreja foi chamada para guerrear contra a potestade do ar. E infelizmente, aí a carne, as pessoas são instrumentos da sua própria cobiça e instrumentos de Satanás. Então, por isso nós não guerreamos contra carne e sangue, mas sim contra a potestade. Tá? Fechando aí nosso ponto, o nome de Deus no Novo Testamento, tá? Primeiro o nome de Deus no Velho Testamento, de novo, do Novo agora, né? Temos os nomes que são mais títulos do que propriamente aí nomes, tá? No Novo Testamento. Por exemplo, Tel, tá? Teos. Era a palavra para deuses, como falou lá na Senhor, tá? Agora Teos também, tá? Em alguns versículos a palavra deixa claro que Teos, né, é de um ser todo-poderoso. Deus, Tel, tem a característica do El Shaddai, do Antigo Testamento, o Deus todo-poderoso. Lembra que nós falamos? Tá? El Shaddai é o Deus todo-poderoso. E ele tem domínio sobre o quê? Todas as coisas. Tá? O nosso Deus, até sobre os demônios. E ele não está em uma guerra com o diabo. Isso a gente tem que deixar bem claro e saber. Não há um dualismo. Deus não está contra o diabo, ele tem que lutar contra o diabo. E algumas pessoas têm esse medo, não, mas perde. Não perde, Deus não perde, ele não luta. Ou seja, Satanás está lutando, né, contra as leis de Deus. É ele que está lutando, é ele que está guerreando contra Deus. Mas quem que é Satanás? Quem são os anjos deles ali, né, os demônios dele ali? Nada. São como uma neblina. Como nós somos uma neblina, ele também é como uma neblina diante de Deus, tá? Porque ele é criatura, tá? Eles são criatura. Então Deus, Deus, né, é o Deus com autoridade suprema para exercer o governo no seu universo. Tá? Imagina agora, o Deus Tel tem autoridade suprema, tá? Mas está guerreando contra a sua criação, no seu próprio universo. Que Deus fala que é isso? Ou seja, existe um plano, mas você pode pensar, mas então como que é isso? Deus fez o seu plano. Deus permitiu Satanás, né, se rebelar lá. Deus permitiu que ele viesse e fizesse a lambança aqui, e Adão caísse também, deu o livre-arbítrio, e ele tem o seu plano de salvação. Está dentro desse quadro aí que nós não conhecemos. O que Deus revelou, pintou para nós vermos, está claro para nós. Mas o além da tela pertence a Deus, né? Então ele é o Deus, Deus acima de tudo, né? Todos os deuses que os homens criam, tá? Todo aquele que essas pessoas têm dobrado os seus joelhos, ele é maior. Não há Deus maior, tá? B aí,
Kyrios, Senhor, é o título atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então esse título aí, o nome aparece mais no Novo Testamento, tá? E após Theo é de maior importância, tá? Theo, Deus, e depois desse nome Theo, logicamente vem Kyrios, Senhor. Então Kyrios tem relação com aquele que legalmente possui poder. Então podemos dizer, não, mas o santo X ou Deus pagão X, não, ele não tem poder. O que eles fazem? O que eles fizeram? Tá? E como Yahvé, o nome de Deus, o título aí, Kyrios, associa-se com a ideia de sua presença e de suas promessas consoladoras. Aquele que está, né, preocupado com o seu povo. Já o título aí atribuído ao Filho, Kyrios, tá? Então o Filho de Deus, Jesus, também é chamado de Senhor. Aí, quando ele está na terra, ele está diante também do Kyrios, do César, aquele Senhor, mas ele veio, né? Até os judeus queriam levantar ele como rei, né? Para bater de frente com o céu para derrubar, mas ele falou, não, meu reino não é dessa terra. Então os discípulos chamam, né, Jesus de Senhor, Kyrios. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome, Senhor, Kyrios. Tá? E no último dia todos os joelhos vão ter que dobrar-se diante do Kyrios, não esses Kyrios que os homens se levantam, né? Como Senhor, como outras pessoas levantam com ele como Senhor. Mas não, aqui esse Kyrio é Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Todos os joelhos se dobrará, como a Apocalipse fala, né? O Filho encarnado e exaltado. Jesus é o Filho, sendo que ele tem o domínio sobre todo o universo e o exercerá, né, até que todas as coisas sejam completadas, né, aí diante para a redenção dos pecados. Ou seja, é o que nós falamos. O plano da salvação foi executado na cruz, mas agora existe o plano final, que é um milênio. A ascensão de Jesus até a sua volta é um milênio. Quando vai se dar isso? A única coisa que Deus nos revelou é: ele voltará como um ladrão. Quando ninguém espera, ele está batendo a porta do mundo. Então, quando ele devolverá o reino ao seu Pai, na sua volta, ele devolve o reino. Ah, mas Deus, o Pai e o Filho são mesmos? São, mas é questão de governo, né? Como Deus está tratando para nós compreendermos que o Filho vai entregar o governo ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder. Ele já ganhou na cruz do Calvário, mas ainda existe esse milênio, segundo o que Deus nos propôs. Terceiro e último título atribuído também ao Espírito Santo, Kyrio, na esfera da redenção. A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né, é Senhor absoluto. Ele é administrador da redenção. Tá? Se a gente olhar aí, 2 Coríntios 3, 17, tá? Nos vai falar: ora, o Senhor é o Espírito, tá? Esse Senhor é o Kyrio, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Kyrios, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Jesus é uma referência indireta, tá, a Jesus. Porque qual a imagem que está refletindo em nós? Não é do Espírito Santo, é do Filho. Nós fomos feitos a imagem, né, ou restaurada a imagem de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos, né, aí o nosso modelo
é Jesus Cristo, tá? Como pelo Senhor, Kyrios, o Espírito Santo, tá? Então é uma referência de Jesus, mas o texto está falando mais claro do Espírito Santo. O Espírito Santo é Kyrios, é Senhor. Então a imagem que estamos sendo, né, formada aí do Jesus Cristo, que nós falamos, e a transformação a nossa imagem do Filho é a obra do Senhor, tá? O Espírito Santo. Quem vai fazer essa ação em nós é o Espírito Santo. Então esse título, Kyrios, Senhor, é aplicado às três pessoas da Trindade: Pai, o Filho, o Espírito Santo, mostrando que todas elas são igualmente divinas. Ou seja, ambos são Deus, tá? Pater, para nós fecharmos aí, tá? Nosso estudo, que é Pai, né? As Escrituras chamam Deus de Pai. Efésios 1:3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se Jesus Cristo é nosso Senhor, Kyrios, quem vai ser nosso Pai? Deus, tá? João 5,17, mas ele disse: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso aqui é interessante, porque o judeu, no máximo, Deus era Pai de Israel. Pai de Israel. Eu falar meu Pai, nosso Pai, é muito íntimo, então era quase tipo muito próximo de Deus, então para eles era uma blasfêmia, né? Então, quanto mais igualando, né? Então quando Jesus fala meu Pai ali, né, sou filho de Deus, eles ficaram doidos, né? E João termina o versículo dizendo: fazendo-se igual a Deus, né? Ele deixa bem claro isso, né? Aí é onde os judeus queriam matar ele de todo jeito, né? É onde chegou a crucificação. É em virtude dessa salvação que podemos chamar Deus de Pai, porque em amor Deus nos adotou como filho. Se não houvesse a crucificação, a morte não teria como ser, nós termos, né, o Deus como Pai. Então o próprio Jesus que afirmou que Deus é seu Pai e o nosso Pai. Agora em João 20, versículo 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, né? E diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai. O Joel acabou de falar aí, né? Para o meu Deus e o vosso Deus, tá? Então Jesus deixa bem clara essa paternidade. E Deus nos fez em Cristo Jesus os seus herdeiros, tornando-nos participantes de todas as coisas que o Pai, né, cheio de ternura, concede aos seus filhos, tá? Concluindo aí, Deus é tão sublime e glorioso que nenhum nome pode representá-lo completamente, seu ser. Ele deu esse nome para nós compreender, mas isso não é a totalidade de Deus, tá? Todo o ser de Deus. Então, por isso, vemos o próprio Deus se manifestando de várias maneiras, atribuindo-lhe vários nomes. Cada momento ele muda de nome, assim, né, se mostrando dessa maneira, para nós compreendermos como ele é grande, como ele está em todo momento nos cuidando, zelando e administrando toda a sua criação e no meio, né, cuidando e dando tudo o que nós precisamos, e principalmente e dando a paz de nós refletirmos a sua própria imagem, que nós fomos criados perfeitamente a sua imagem. Mas vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e agradecer a Deus também por ontem, por amanhã, né, onde que nós tivemos essa reforma protestante, onde Deus nos deu a oportunidade de termos a Bíblia na nossa mão. Santo Deus, nós louvamos, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa, damos graças pela Tua palavra lida, exposta,
E obrigado, Pai, saber que como o Senhor revelou a cada tempo para os seus servos, e isso, Pai, está registrado para nós vermos como foi a sua ação, Pai, na vida dos teus servos. E isso foi, ó Pai, dentro de um plano eterno, um plano de salvação, um plano, Pai, que o Senhor demonstrou não só como o Senhor agiu, mas a maneira como o Senhor tem agido também hoje. Ajude-nos, Pai, a valorizarmos cada vez mais esses estudos. Nos ajude, Pai, agora também a olharmos na nossa leitura diária, Pai. Repararmos melhor esses nomes, e se for possível, marcando ali. Obrigado, Pai, como o Senhor nos revela, como o Senhor nos mostra, como o Senhor é. Sem essa revelação, jamais conheceremos quem somos nós, mas diante do Senhor, diante da sua revelação, diante da luz do teu Espírito Santo, nós conseguimos, ó Pai, compreendermos e buscarmos cada dia mais. Ajuda-nos a pregar também essa verdade aos corações daqueles que ainda, ó Pai, não conhecem. Obrigado, Pai, pelo levantamento dos teus filhos, ó Pai, há 505 anos atrás, e tantos outros homens antes dessa reforma lutaram para chegar nesse pico, nesse auge ali, nesse momento. Obrigado porque esses homens deram a sua vida, ó Pai, lutaram, e hoje nós temos a palavra, que nós possamos valorizar, Pai, a palavra que o Senhor nos deu, mas não tê-la só, Pai, mas estudar, afinco, suplicarmos ao Teu Espírito Santo luz, clareza, ó Pai, e nunca, ó Pai, aumentar ou tirar nada, mas sim sermos como Teus filhos vereando, ó Pai, sermos cuidadosos, zelosos da Tua palavra, verificando e analisando, ó Pai. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe-nos. Paz.